Olá, gente, bom dia. Me chamo Ezo e vamos iniciar nosso ciclo de perguntas e respostas, uma mesa redonda. Nós somos alunos da Unijorge e nós estamos hoje aqui com o Dr. Carlos Clóvis. Muito obrigado, professor, para esclarecer algumas coisas acerca do sistema prisional. E nós já vamos avançar para a primeira pergunta. Boa tarde, senhor Carlos. A primeira Bom, pergunta é como está a situação dos presídios baianos e se está nos parâmetros da diretriz dos direitos humanos? Perfeita pergunta. Nenhum presídio, eu estou afirmando, nenhum presídio no estado da Bahia hoje atende todos os requisitos da Lei de Execução Penal e as regras dos direitos humanos, porque hoje temos uma grande maioria com uma superlotação, certo? E esta superlotação acaba fragilizando o interno, ele fica desassistido pelo Estado. Legal. Vamos lá. Quem é o próximo? É a Grace. Como o encarceramento em massa e a superlotação nos presídios é um fator que viola os direitos humanos no país, no sistema prisional? Viola no sentido no qual a dignidade da pessoa humana não está sendo assistida. Ou seja, os princípios básicos que todo ser humano precisa ter dentro da unidade prisional pelo fato de ter um encarceramento em massa faz com que diversas pessoas acabem sendo vítimas do Estado. E vale lembrar que presos sentenciados ou provisórios, ou seja, presos aguardando a justiça ou presos já com a sentença declarada, só tem a sua liberdade privada, ou seja, todos os requisitos que todos nós temos direito, o preso também segue igual. Ou seja, atendimento médico, educação, boa alimentação, princípios básicos que precisa ser assistido dentro do sistema carcerário pelo fato de ter o encarceramento em massa, esses princípios básicos acabam sendo violados. O que o Estado tem feito para minimizar, doutor Carlos, essa situação dentro dos presídios? Com o chegar da tornozeleira eletrônica, a questão aí não é o Estado, e sim muitos advogados estão solicitando, de acordo às mazelas, a estrutura da unidade prisional, que algumas pessoas acabem sendo assistida pela tornozeleira eletrônica e assim ficando em observação na sua residência. Ponto 1. Ponto 2. Situações onde existem projetos de ressocialização, onde facilita para o preso, a depender do tempo de trabalho e tempo de estudo, ele tem a sua pena ali reduzida, faz com que muitos saiam, e também tem a situação do bom comportamento, aonde o preso ele sempre é avaliado e a depender do bom comportamento dele, ele tem os seus direitos assistidos para poder, em algumas datas específicas, ter a sua liberdade. Ele sai e depois ele volta. É um dos métodos que também consegue ter uma eficácia. Mas, dentro do número do encarceramento que temos hoje, nem todos são assistidos. Ponto. Camila, tem alguma pergunta? Está com a mãozinha levantada. Carlos, Oi. Está me ouvindo? Tô sim. Sabemos que no presídio tem essa divisão de facções. E aquele presidiário que não faz parte de nenhuma delas, tem algum método usado para separar ele? Como é que funciona isso dentro do presídio? Perfeita pergunta. Hoje o presídio, todos os presídios, ele é dividido em 4 partes. Ele é dividido na ala do seguro, aonde presos que ali cometeram crime contra a dignidade sexual, certo? Ali fica vigiado uma área
onde ele precisa realmente ter uma segurança, porque quando a cadeia vira, tem rebelião, os primeiros a sofrer qualquer tipo de ações violentas são esses presos que cometeram crime em 213, 214, 215, 217, ficam no seguro, certo? Ponto 1. Ponto 2. Dentro da unidade prisional tem a ala do evangélico. É a ala onde presos não faccionados, eles têm acesso à ala do evangélico, aqueles presos para não ter nenhum tipo de confusão. Porém, esta ala do evangélico, em todas as unidades, ela já é superlotada. Por quê? Porque tem muito preso que não quer ser refém da organização criminosa e tem muito preso que tem receio de entrar na facção e depois sofrer diversos tipos de represálias. Então, hoje a unidade prisional é dividida em 4. A ala do seguro, a ala do evangélico e a ala da facção A e a facção B. Ah, mas se o cara for ex-policial, existe uma ala, mas não é feita fixa, ela é improvisada para aqueles que atuaram na área de segurança pública, que ficam vigiados, afastados daquela situação maior da grande massa que cometeu diversos crimes. Próxima. Vamos lá, gente. Alguém tem mais alguma pergunta? Keila. Pronto, eu queria saber qual a importância da participação da sociedade civil e de organizações não governamentais nessa fiscalização e defesa dos direitos humanos dentro do sistema prisional. Doutora, belíssima pergunta. É uma importância imensa, principalmente da religião dentro da unidade prisional. Hoje, a religião faz um trabalho incrível, onde você percebe ao conversar com o preso o quanto a palavra de Deus, independente se for pastoral, batista, espiritismo, independente da religião que ele esteja ali ouvindo um pouco da palavra, sabe? É uma importância imensa e faz um diferencial, um divisor de águas. Por que eu digo isso? A forma de ele poder enxergar como ele era e como ele poderá sair ajuda muito. Ponto. Dentro da unidade prisional, nem todo mundo tem acesso, porém, existem algumas empresas, algumas ONGs, onde tem parceria com a Secretaria de Administração Penitenciária, aonde os presos, no decorrer do seu decurso, eles podem fazer cursos e podem também trabalhar. Este trabalho, muitas vezes, não precisa ser dentro da unidade prisional. Ele pode sair pela manhã e voltar no final da tarde. Hoje, na nossa estrutura do sistema carcerário, temos diversos projetos voltados para a ressocialização, assim como também temos várias empresas vinculadas aonde dá a oportunidade ao preso poder ali trabalhar e ter a sua pena também reduzida. Então, muitas vezes, não precisa só diretamente ser o Estado, mas a sociedade, de certa forma, também ajuda. Existem grupos voluntários aonde se doam seu tempo em poder ir na unidade prisional para poder conversar com as mulheres, principalmente no período do Dia das Mães, Dia das Crianças, aonde muitas mulheres ficam sensibilizadas. Então, ajuda muito aquele diálogo, porque muitas pessoas dentro do sistema carcerário é esquecida, seja ela do sexo masculino ou do sexo feminino. A família, por diversos fatores, às vezes a família mora no interior, às vezes a família não tem dinheiro para poder ter o transporte de quinta e de sexta, terça ou quarta, porque o presídio ele separa 2 tipos de visita: visita comum e visita íntima. Então, às vezes, a família não tem condições financeiras para poder estar sempre indo acompanhar o seu filho, seu marido, sua esposa. Então, de certa forma, existem pessoas voluntárias que conseguem suprir esta necessidade, mas não consegue atender a todas. Porque hoje o nosso setor físico das unidades prisionais abarca, em média, 1.600 pessoas. Só que o número de pessoas hoje apenadas é muito maior. Tranquilo? Gente, não vou tomar o tempo de vocês agora que eu vi, 22h15. Eu quero só agradecer, certo? Fico à disposição. Qualquer pessoa que queira fazer algum tipo de recorte, TCC, queira, na verdade, conhecer um pouco mais sobre o sistema carcerário, fico à disposição sem problema nenhum. No meu Instagram, ele é aberto. Professor
prof.carlosclovis, mas aí eu mando depois o link para a Camila, ela pode disponibilizar tanto para vocês quanto para a turma, fica à disposição. O meu número também é livre, é comercial, 71992022941. É sempre um prazer imenso em poder falar uma realidade, onde assim, eu apresento realmente hoje o que é a dificuldade, não só da segurança pública, mas também da família. Por que eu digo isso? Porque no meu livro eu abordo 3 tipos de coisas diferentes. Eu abordo o que é o sistema carcerário, eu abordo o poder paralelo das facções e os direitos violados do preso. Por quê? Porque no momento em que eu tenho uma superlotação, no momento em que eu tenho uma comida, onde a comida ela chega azeda, no momento em que eu tenho kits de necessidades básicas, aonde fica ausente, eu não estou assistindo o preso. Ou seja, o que a regra diz, o que a lei diz é que toda pessoa encarcerada, seja ela no sentenciado ou no provisório, ela simplesmente precisa ser privada de liberdade. Ou seja, ele não precisa passar por situações fechatórias, eles não precisam passar por situações humilhantes, eles não precisam, na verdade, passar por sofrimento ou tortura. Por que eu digo isso? Porque em situações, a depender da unidade prisional, existem algumas situações da disciplina, da cela escura, algumas situações onde você percebe que o RDD, não sei se vocês já deram, mas é uma situação onde os presos chegam em serrinha e só tem direito simplesmente a 2 horas de banho de sol, e às vezes ele não tem direito a banho de sol e sim banho de lua, ou seja, eles passam 22 horas presas sem poder ver a luz do dia, e muitas vezes só tem direito a assistir televisão, e a televisão simplesmente o que passa é desenho. Mas por que só passa desenho? Para eles não entenderem qual o horário, qual o dia da semana. Então isso, de certa forma, abala e dá um impacto psicológico. E o que eu digo é com propriedade, porque como eu entro em todas as unidades, tanto quando tem uma situação de batidas ou operações programadas, eu consigo perceber o impacto que é no ser humano, como na verdade às vezes acontece. E aí existe alguns tipos de torturas quando tem algumas batidas, que na foto não consigo apresentar para vocês, onde o preso precisa ficar 3, 4, 5 horas na mesma posição para poder assim ser averiguado. Então, no momento em que você deixa uma pessoa em uma forma de 3, 4, 5 horas, de certa forma ali você está torturando ele, mas é uma tortura de forma velada. Então, o Estado se apodera das ações para poder também mostrar. Penitência vem de castigo, mas não significa castigo para poder você maltratar. Penitência, quando ela foi colocada, a estrutura dela foi para poder mostrar ao outro que ele errou e ali ele precisa pagar pelo que ele errou. Tanto que a primeira penitenciária no Brasil foi administrada por mulheres e era da igreja. Mas não vou tomar muito tempo de vocês, não. Quero só agradecer. Fico à disposição qualquer dia, sempre me comuniquem antes. Eu fico lisonjeado se caso tenha a oportunidade de poder falar em sala presencialmente, até porque eu tenho um material muito rico, onde eu gosto muito de apresentar fotos e vídeos. Por quê? Porque eu dou para poder mostrar a vocês o que é um entendimento, uma realidade que a imprensa não fala e que o Estado oculta. Então, é necessário para cada um de vocês, hoje, estudantes, mas futuramente militantes, quem vai seguir a militância da advocacia criminal, precisam entender a dificuldade que irão passar, porque se você não entender a dor do outro, você não vai ser um bom advogado. Você precisa entender a dor do seu cliente e como você vai trabalhar em prol dele, independente de qualquer situação. Tranquilo? Valeu, gente. Brigadão mesmo, viu? Beleza, professor. Muito obrigado. Muito obrigada, Carlos. Parabéns. Obrigada.